Beleza, eu vou fazer só um anúnciozinho então e aí já podemos começar, tá bom, Du? Uhum. Beleza, então, gente. É, Bem-vindos, bem-vindas todo mundo a mais uma palestra dos Seminários A5. Essa vai ser a nossa penúltima palestra desse ano, e provavelmente a penúltima online. E para falar hoje, a gente tem um convidado muito especial, ou pelo menos muito especial para mim, é o meu amigo Eduardo Monteiro, colega de orientadora, e onde ele vem aqui para falar um pouquinho para a gente sobre categorificação e tentar motivar um pouco por que a gente olha para isso. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra para você, né? Então, boa tarde todo mundo. E vamos lá, vamos começar com algumas mini correções. Acabei de reparar aqui que está dia 8, era para estar dia 13. Esqueci disso. E, vamos lá. A área categorificação não é minha área exatamente hoje em dia. Eu faço doutorado agora no IME na área de representações de álgebra de Lie. Mas no meu mestrado eu mexi bastante com isso, na verdade. É uma coisa, na verdade, bem relacionada com a categorificação, e eu me interessei muito, eu comecei a ler, gostei e tal. E eu sempre quis mostrar isso pro pessoal do IME. Tem um outro grupo, o S4, eu sempre quis mostrar lá. Tentei umas vezes ou outra, porque eu acho que a categorificação é um negócio que vai ser bem para o futuro, para ser sincero, vai ser uma coisa bem forte no futuro. E ainda já está sendo, né? Mas tem um problema que eu sofri muito para reparar, e que é motivar efetivamente a categorificação. Porque vocês vão ver que eu vou começar a explicar um pouco melhor daqui a pouco o que é e tal. Os primeiros exemplos que você tem são muito... por que você está fazendo isso? Para de complicar, não ajuda em nada, né? E aí, o primeiro exemplo que vai ter um resultado bom já é um exemplo muito mais pesado, né? E eu tentei, toda vez que eu pensei, por exemplo, falar sobre isso na palestra da C4, que é outro grupo de estudo, eu conseguia só imaginar dividindo em dois a palestra, coisa assim, se eu quisesse dar bem dado. Hoje, o que eu vou tentar fazer, já que é um formato que eu acho que eu posso ser um pouquinho mais pesado, é tentar falar um pouco desse exemplo, tá? E também dar uma puxada de dar um gancho para uma nova abordagem que tem hoje em dia, que é com diagramas de cordas, que é uma coisa bem que tá esse desenho aqui, tá? É uma coisa bem parecida com isso, tá? Então, vamos começar. Cadê a próxima página? Sempre esquecer. Aqui. Tá. Eita. Foi pra última, gente. Confira. Deixa eu aproveitar e fazer assim, fica mais bonitinho, né? Tá. Então, vamos lá. Então, o meu objetivo é isso, tá? Apresentar um panorama geral de categorificação e ilustrar um pouco a vantagem dela, tá? Então, eu vou começar falando o que é categorificação. Para isso, eu vou ter que antes fazer um resuminho do que é categorias, tá? Depois, eu vou tentar dar um exemplo bom do que é e com resultados legais, tá? Até pensei em preparar outros exemplos, mas a coisa ia ficar muito grande para explicar bem, então posso citar alguns, mas não vai dar para eu elaborar nada. Aí depois eu vou pegar para começar a fazer um gancho para uma outra coisa que a gente chama de duas representações ou duas categorias, e por fim falar de diagramas de cordas, tá? Que é aquele desenho que estava na minha capa. Então vamos começar. O que é categorificação? Antes, o que é categoria? Revisão rápida. Categoria é um negócio matemático, tá? Começou, na verdade, com uma linguagem, mas o pessoal viu que dá para fazer matemática só com essa linguagem, tá? E basicamente consiste de
um conjunto de objetos, conjunto de morfismos entre os objetos, tá? Seria as funções, pense em funções entre um elemento e outro, e a composição, eu quero compor funções, né? Vamos pensar assim. Que satisfaça exatamente o que a gente quer, a associatividade de composição, tá? E eu peço também que tenha uma identidade, cada morfismo tem uma identidade, exatamente como a gente pensa em função, tá? Categoria. Quando a gente fala de categorias, é um linguajar um pouco mais genérico, não necessariamente a gente está trabalhando com funções em si, tá? Mas sempre que a gente pensa em função, a coisa fica muito mais visual, ok? Vamos dar exemplos para melhorar, né? Um exemplo, a gente tem conjuntos, a categoria dos conjuntos, onde os objetos são conjuntos e os morfismos são as funções, exatamente. A gente tem a categoria dos espaços vetoriais, que são onde os objetos são espaços vetoriais e os morfismos são transformações lineares, tá? A gente vai denotar esse VEC por V minúsculo, com V minúsculo, os espaços vetoriais com dimensão finita, tá? Nossa, não entendi o que eu escrevi aqui, gente. Esquece, mas espaços vetoriais com dimensão finita. E outro exemplo é a categoria de R módulos, tá? De certa forma, a generalização do VEC, né? E da mesma forma, tá? Normalmente a gente escreve M minúsculo quando a dimensão é finita, M maiúsculo quando a dimensão Na verdade, M minúsculo é quando é finitamente gerado. Enfim, varia essas coisas, mas a gente não tá tão importante. Não importa tanto agora, tá? O que importa é eu fazer uma observação em relação ao porquê trabalhar com categorias. O legal de trabalhar com categorias é que se você focar em relação à linguagem, categorias, é que você meio que delimita a área que você está estudando, vamos dizer assim, tá? Se você está querendo trabalhar com álgebra linear, não faz sentido tanto para você trabalhar com funções em espaços vetoriais que não sejam transformações lineares, né? Se você está trabalhando com representação de álgebras, não faz... claro, eventualmente você acha outras funções, mas normalmente você está interessado nos morfismos entre R módulos, né? Então, isso ajuda a delimitar áreas e também ajuda a gente a relacionar as áreas, tá? A relação entre áreas vai ser o que a gente chama de funtor. Eu esqueci do título que era para ter. A relação entre áreas é o que a gente chama de funtor, tá? Basicamente. É um conjunto entre mapas entre os objetos e um mapa entre os morfismos, tá? Então, para cada objeto, eu relaciono um outro da outra categoria, e para cada morfismo, que tem um par de objetos, eu associo um outro morfismo onde leva o target e o alvo o mesmo... são os que o F leva, tá? Que o próprio funtor levaria, tá? E a gente quer que satisfaça composição, mantenha a composição e mantenha a identidade, tá? Ou seja bem comportado essa relação entre áreas, vamos dizer assim. Exemplos que a gente pode dar é um funtor esquecimento, não sei. Que eu pego um espaço vetorial e olho ele como um conjunto. Pego uma função linear, olho ela como função. Tá? O legal desse espaço esquecedor é que existe um negócio, se você sabe mais sobre categoria, que é um dual, que é, tipo, de certa forma, o caminho inverso, que é um funtor livre. Eu te dou um conjunto, eu consigo associar um espaço vetorial gerado por esse conjunto, e com base, né, nesse conjunto. E uma função também eu consigo... como que é? Estender ela para uma função linear no espaço vetorial com base nesse conjunto, né? Então a gente consegue também fazer um morfismo daqui para cá. Um morfismo não, desculpa, um funtor. E um outro funtor que é o funtor de R módulos, que, aliás, praticamente todos que interessam são dessa forma, tá? Todos os exatos são dessa forma.
que é tensorizar, né, por um bimódulo, tá? E aí você tem aqui, se eu tenho um S módulo, a ação do S caminha, e mais a da R fica aqui. Então, a gente ganha um R módulo, tá? Então, temos isso. E a outra coisa é transformação natural. Sabe aquilo que a gente acha muito na matemática? A palavra naturalmente, sabe? Por exemplo, você está trabalhando com espaço vetorial, e aí você sabe que o bidual, se a dimensão é finita, é igual a mesma coisa que o dual. E trabalhar com um dá na mesma que trabalhar com o outro, quando a dimensão é finita, tá? Essa relação, essa igualdade que a gente pensa na nossa cabeça, é formalizada com transformação natural, tá? Que nada mais é como uma certa relação entre os funtores, tá? E ela consiste em uma família de morfismos, tá? Em D, né? São morfismos de D, porque F vai de C para D. Mas para cada X eu tenho um morfismo de F de X para G de X, de tal forma que esse diagrama comuta. Tá? E aí isso é a transformação natural. Exemplos foi o que eu dei antes, né? Trabalhar com o bidual é a mesma coisa que trabalhar com o dual. Se a gente pega aquele isomorfismo natural que a gente tem, quando está vendo em álgebra linear, a gente consegue mostrar que esse cara é exatamente uma transformação linear entre o funtor bidual, tá? Que fazer o dual é pegar o hom linear, né, com target no K, né? E eu faço isso 2 vezes. Esse é o bidual e eu levo para a identidade do espaço vetorial, né? Juntando identidade. Então, esse daqui vai ser exatamente uma transformação linear. Daí você pode fazer isso como exercício, se você quiser, tá? E aí, agora a gente pode falar qual é a ideia de categorificação. O que é? A categorificação é você tentar transformar uma coisa que é baseada em conjuntos numa coisa que é baseada em teorias da categoria. Tá? Só que aí é que tá. Categorificação em si é uma palavra nem um pouco precisa quando você fala da área de categorificação, tá? Cada autor, cada área, porque também existe categorificação na área de análise, geometria, tem várias outras aplicações, né? Mas cada olha de uma forma um pouco meio diferente, define um pouco diferente, né? Eu vou tentar definir aqui uma das formas mais algébricas e aproveito e faço uma observação. Para quem está mais acostumado com a categoria, já deve ouvir falar que se eu pego um grupo... Não, você pega uma categoria com um único objeto, onde todos os morfismos são bijetores, são isomorfismos, né? Eu tenho morfismo inverso, isso nada mais é do que um grupo. E é a mesma coisa, trabalhar com grupo, trabalhar com categoria com objeto, morfismo, bijetores, é a mesma coisa. Essencialmente é a mesma coisa. E aí você pode falar, então categorificação é isso? Eu pego o grupo e transformo numa definição baseada em categorias? Em alguns sentidos pode ser. Você vai ver que isso pode ajudar a gente. Mas o que a gente vai querer trabalhar é com mais uma coisa que a gente chama de grupo de Grothendieck, tá? Então, vale essa observação aqui. E aí, por que agora a ideia? Por que a gente quer fazer isso? Passar uma coisa que é baseada em conjuntos para uma coisa que é baseada em categorias? Porque quando a gente vai para categorias, a gente ganha uma coisa a mais, que é a transformação natural. Então, eu vou tentar explicar para vocês com esse desenho aqui. Pensa que eu pego números ou pontos ou whatever. Tá, eu tenho isso. E é difícil de obter informação com isso, né? Eu posso, de repente, lá, com números naturais, somar, subtrair e tal. Mas, às vezes, a gente perde ferramenta para trabalhar com isso. Até que você passa a trabalhar com conjuntos desses pontos e você ganha uma ferramenta a mais, são funções,
né? E quase tudo que a gente faz hoje na matemática é nessa coisa aqui, né? Nessa linha, conjuntos e funções. Você trabalha com álgebra, trabalha com conjuntos e funções, morfismos são funções, tudo assim. Agora, a ideia é você dar um passo acima, transformar o que é conjunto em categorias. O que é funções, você pensa em funtores. E aí você ganha uma coisa natural aqui, que é a transformação natural. A analogia que eu gosto de fazer é como se a gente estivesse trabalhando com isso. Aqui a gente estivesse trabalhando com moléculas. Dá para entender de certa forma, mas é difícil. Mas aí alguém pega e vê, não, vamos olhar essas coisas como se fosse com os átomos, né? E aí a gente entende melhor porque as moléculas se unem, né? E eu subo para, sei lá, trabalhar com partículas subatômicas, né? E aí a coisa fica muito mais complicada, real. Mas isso pode estar explicando para a gente comportamentos de baixo que a gente não conseguia enxergar porque faltava estrutura. Então, essa é a ideia da categorificação. É você complicar, mas você ganha estrutura a mais e talvez nessa estrutura a mais te explica comportamento que você não entendia antes. Ok? Então, vamos deixar a definição agora mais precisa, que foi o que eu tinha dito antes, né? Para isso, a gente vai falar o que é o processo inverso, tá? Na prática, quando a gente tenta formalizar a categorificação, a melhor forma de formalizar é definir o que é o caminho inverso, né? Partir de uma categoria, transformar em um conjunto, grupo, álgebra, whatever, e falar que categorificação é o processo inverso, tá? E existem várias formas de você decategorificar. Existe uma decategorificação do traço, existe a do grupo de Grothendieck, existe várias outras. O que a gente vai mais trabalhar aqui hoje é do grupo de Grothendieck. O que é isso? Se eu pego uma categoria abeliana, o que é abeliana, Eduardo? Para facilitar aqui, pensa categoria de módulos, tá? Uma coisa que eu tenho kernel, que eu tenho imagem, eu tenho teorema do homomorfismo, tá? E é isso. Categoria abeliana é uma coisa que eu consigo falar dessas coisas, tá? É uma categoria que eu falo dessas coisas. Consequentemente, eu falo de sequência exata, né? Que são sequências de morfismos em que o kernel de um é igual à imagem do anterior, né? Então, isso que é a categoria abeliana. Se eu pego uma categoria assim, eu chamo o grupo de Grothendieck dela o grupo gerado por todos os objetos, tá? Porém, eu vou concentrar por uma relação, que toda vez que tem uma sequência exata, o cara do meio é igual à soma dos dois pontos, tá? E o que a gente tem com essa definição de grupo de Grothendieck? É que se eu tenho um isomorfismo de objetos, eu vou ter, então, que as suas classes no grupo de Grothendieck são iguais. Né? Porque eu posso formar uma sequência exata em que é x, y, 0 aqui, 0 aqui. Então, y é igual a x. Acabou. Na verdade, vale a pena você... antes teria que mostrar que a classe do 0 é 0 também, tá? Mas aí você só pegar uma sequência exata 0, 0, 0, 0. O 0 é igual à soma de dois zeros, então 0 é 0. Né? Então, aí você chega nesse daqui de cima. A segunda linha quando a gente trabalha com subobjetos, tá? A gente tem aquela coisa de, tipo, x... Você sempre ganha a sequência exata, que é x vai para y, que vai para o quociente, né? Y então, Acho que ele falou que a internet dele podia falhar. Tranquilo, só confirmando que não foi comigo. Só.
Alô? Caiu minha internet, Oi. né? Opa. Tá, faz muito tempo que caiu. Não, tipo, menos de um minuto. Então, então deixa eu voltar. Eu estava falando nas consequências do grupo de Grothendieck. Então a gente tem que objetos isomorfos vão ser iguais nos grupos de Grothendieck. Subobjetos vão ter essa relação. É só a gente pensar nessa sequência exata. Uma coisa que a gente vai ter que é soma direta vai ser... Aqui foi um typo, tá? Vai ser igual à classe do X mais a classe do Y, tá? Por quê? Porque você tem a sequência exata 0, x, x mais y, y, né? E em particular, se eu tenho um x com comprimento finito, eu vou ter que a sua classe no grupo de Grothendieck vai ser igual à soma de todos os objetos irredutíveis que aparecem na sua série de composição, tá? Então, por exemplo, se eu pego aqui, sei lá, então, 0 igual a x0, está contido em x1, que está contido em xn, que é igual a x, né? Eu consigo, por forma de indução, se eu considerar só xn menos 1, xn, isso, eu consigo mostrar, olha essa inclusão, eu olho essa sequência exata, xn menos 1, xn, e o quociente, que é simples, né? Que eu vou chamar Sn só para facilitar, né? S de L, vai. Ln, L é simples. Então, o que eu vou ter? Que esse cara é igual a soma desse com esse. Então, pareceu um simples que é da série de composição. Agora eu faço a mesma coisa com esse cara. E assim por diante. No final das contas, eu vou chegar nesse cara, esse somando. E esse cara é simples. Aliás, não. O x1, né? Esse é 0. Esse daqui. Então, eu obtenho que a classe do grupo de Grothendieck do x é exatamente a soma de todos os simples que aparecem nos quocientes aqui da série de composição. Em particular, se meu x é semisimples, grupo de Grothendieck, no fundo, é gerado pelos objetos simples e eu mostro como um cara... Ele é a mesma coisa que o caractere. Tá? Ele é isomorfo ao caractere, se você sabe mais essas nomenclaturas de álgebra. E como por causa desse item anterior, a gente vai ver que os objetos simples vão formar uma base natural para o grupo de Grothendieck, tá? Como o Z-módulo, né? Porque a gente está falando de grupo abeliano. Às vezes a gente faz um vício de linguagem, assim, um abuso de linguagem, e considera o grupo de Grothendieck já como se fosse um espaço vetorial ou alguma coisa assim, né? Aumenta o corpo que está trabalhando, e no fundo a gente está tensorizando, tá? O Z-módulo, que é ele, tensorizando por um corpo, tá? Então, se acontecer isso, é isso que a gente está fazendo. E importante, se há uma categoria abeliana, ela também é monoidal, o grupo de Grothendieck vai ter uma estrutura de anel natural se a gente define o produto das classes como sendo a classe do tudo tensorial, tá? E para quem não sabe o que é categoria monoidal, é uma categoria que tem produto tensorial. Então você pode pensar no espaço vetorial. Eu acho que é o melhor escopo assim para você ter como base, tá? Então, legal. Então, a gente tem isso. Então, o que eu vou chamar de categorificação? É o processo oposto de pegar uma categoria abeliana e considerar o grupo de Grothendieck. Tá? Então, isso daqui é o que a gente chama de decategorificação. Categorificar é o processo oposto. Tá? Então, a nossa técnica de categorificar é tentar achar um cara cujo grupo de Grothendieck é isomorfo, de certo sentido algébrico, que a gente queira, ao nosso objeto algébrico inicial. Tá?
Exemplo, e é um exemplo banal, mas dá para entender um pouco. O grupo de Grothendieck do espaço vetorial. Dá para ver que, como eu disse, os objetos simples formam a base, né? Que eu falei aqui em cima. Então, quem são os objetos simples do espaço vetorial? É o espaço vetorial unidimensional. Então, Nossa, o que eu escrevi aqui, gente? Ah, tá. Essa anotação ficou horrível. O que eu quero falar que o grupo de Grothendieck vai ser combinações do espaço vetorial trivial, que é uma cópia do K. Então, isso daqui é isomorfo ao N, né? A soma direta de grupo de espaço vetorial soma dimensões. Então, e esse isomorfismo, por sinal, é dado pela dimensão, né? Então, a soma direta vai fazer o papel aqui no N como a soma normal. O produto tensorial vai fazer o papel aqui no N como o produto do natural. E é isso, tá? Então, eu acabei de dar um exemplo de categorificação. Mostrei que o espaço vetorial, a categoria dos espaços vetoriais, categorifica o conjunto dos naturais. Né? Compliquei um monte para trabalhar com conjuntos naturais, né? Legal. Mas vai dar um exemplo um pouco mais legal daqui para frente. Então, vamos deixar um pouco essa definição um pouco mais precisa, tá? Então, a gente vai definir o que é uma categorificação ingênua. Que vai ser? Primeiro aqui é uma coisa que tem uma propriedade do grupo de Grothendieck, que assim, se você olhar o grupo de Grothendieck, às vezes você vai encontrar ele em relação a categorias ou ele em relação a um conjunto. E ele tem uma propriedade universal, de certa maneira, que é o melhor, um grupo que a gente tem um diagrama que se eu tenho um morfismo aditivo do meu conjunto ao grupo, eu tenho um único morfismo do grupo Grothendieck, que é ele comum. Na categoria é exatamente a mesma coisa que a gente vai ter. Se eu tenho se eu pego uma função que vai de todos os objetos da minha categoria por um grupo abeliano, que satisfaz que ela é aditiva no mesmo sentido das sequências exatas, tá? Então, se eu tenho uma sequência exata nos objetos, então x para y para z, mas esse morfismo satisfaz essa soma, então eu vou ter um único morfismo do grupo de Grothendieck para esse A que faz como tá. Então, isso ajuda muita gente a também construir morfismos entre grupos abelianos ou entre grupos de Grothendieck. E por causa disso, então, a gente pode definir morfismos entre dois grupos de Grothendieck quando eu tenho um funtor. Se eu pego um funtor abeliano, funtor exato, desculpa. Exato. Tá? Ele vai satisfazer exatamente isso, né, que a gente queria. Ele vai preservar sequências exatas. Então, eu posso induzir ele nas classes do grupo de Grothendieck e eu vou ter um morfismo bonitinho de grupos abelianos. Exatamente por causa dessa propriedade universal. E então agora eu posso falar de categorificação de módulos. O que vai ser isso? Se eu pego um módulo um R módulo M e eu pego um conjunto de geradores da minha álgebra R. E o que eu vou querer fazer? Eu vou querer achar uma categoria abeliana que categorifica o meu módulo, ou seja, tem um isomorfismo entre o módulo e ele. E eu quero ter um conjunto de funtores que categorifica a minha multiplicação à direita por esses geradores. Então, em outras palavras, eu quero um conjunto essa tripla, falta um parênteses aqui, onde esse diagrama comuta, tá? Então, basicamente o que eu estou falando eu passo o módulo e as ações da álgebra, eu vou passar para
o grupo de Grothendieck e os classes dos funtores. Só que agora, se eu posso então começar a estudar só a categoria e o funtor, e eu tenho a transformação natural dentro desses funtores. Então, eu ganho uma explicação ou uma ferramenta a mais que pode me relacionar a geradores da álgebra, né? Eu tenho multiplicação à direita da minha álgebra no meu módulo. Quando eu olho agora para a categoria, eu tenho as transformações naturais para tentar me explicar o porquê a multiplicação à direita desses geradores se relacionam de certa maneira. Tá? Às vezes eu não entendia se fosse só com módulo, mas agora com a transformação natural eu posso entender melhor. E eu chamo essa categorificação de ingênua. E se os meus meus funtores FIs satisfazem as mesmas relações que meus RIs, eu chamo ela de fraca. Depois eu vou voltar e falar disso com a categorificação genuína. E é uma definição perfeita e que a gente não tem que deixar tão informal esse lance de satisfazer as mesmas relações. Porque isso é de uma certa forma meio informal, tá? Então tem como formalizar até isso. E aí esse daí vai ser exatamente a categorificação genuína que a gente chama. Então tá, agora vamos dar um exemplo. Eu pego a minha álgebra A como sendo um anel de polинômios em A, só que o A ao quadrado vira igual a 2A. Tá? Então ele é gerado por 1 e A, só que quando eu faço isso, soma direta dele, só que quando eu faço A ao quadrado, isso é a mesma coisa que 2A. Tá? E eu vou pegar agora dois módulos M e N, que são A módulos, tá? Um é com os dois são cópias do C, tá? Como espaço vetorial. Só que em um, o A age como 0, e repara, 0 ao quadrado é igual a 2,0, então satisfaz a nossa relação. E no outro, o A age como 2. E também satisfaz, né? 2 ao quadrado é igual a 4, que é igual a 2 vezes 2. Então, é legal. Então, tem esses dois modos. Eu vou categorificar esses dois modos. Como que eu vou fazer? Eu vou pegar agora a minha álgebra A como sendo a categoria dos C-módulos, ou seja, espaços vetoriais sobre C. Tá? O meu funtor F vai ser o 0. E o meu funtor G vai ser identidade mais identidade. Repara que, intuitivamente, 0 é a multiplicação por 0. E somar duas cópias é a mesma coisa que multiplicar por 2. Né? Então, faz sentido isso, a gente pegar esses caras para tentar categorificar a ação do A. E agora eu vou definir o morfismo, o isomorfismo que a gente tinha aqui, né, do módulo para o grupo de Grothendieck, como pondo... eu levo o módulo M é cópia do C, não é? Então, eu vou levar o 1 na cópia, na classe do C. Tá? Um número complexo aqui, para quem vai ser levado, vai ser para cópia do C tensorizada pelo número complexo. Tá? Por isso que a gente tem que fazer isso daqui. Tá? E eu defino os dois, tá? Assim. O que vocês vão ver é que vai satisfazer... essa relação vai ser satisfeita. Tá? Vamos tentar ver isso. Eu vou tentar fazer isso para o G, que é mais interessante, tá? Para o F é fácil, porque o F é multiplicar por 0, né? Eu vou para uma certa, multiplico por 0, é a mesma coisa que I, que multiplicar por 0, que o A é multiplicar por 0, e I para o mesmo cara que vai ir para o 0. Então, esse daqui é trivial. Agora, para o G, vamos tentar fazer. O que eu tenho? Eu pego φ de A agindo no 1, porque basta no 1, né? A gente está trabalhando aqui com as coisas meio lineares. Isso daqui é levado para quem? É levado calma. Isso é a mesma coisa que? Isso é a mesma coisa que φ, como eu estou olhando para esse psi, desculpa. Psi vai parte do N, né? Então A age como 2. É a mesma coisa que psi de 2. Que é a mesma coisa que
2c, ou c quadrado, se você preferir, né? C quadrado. Só que, mas isso daqui não é a mesma coisa que a classe de C mais a classe de C. E isso daqui é a mesma coisa que duas cópias de identidade de C, né? Desculpa, duas cópias de C, né? Duas cópias de identidade aplicada em C. Então, que isso é a mesma coisa que G bola psi de 1, tá? Então, comuta. Então, temos uma categorificação ingênua. Só que também, repara, f ao quadrado é a mesma coisa que f mais f, né? Por quê? Porque pegar o f é o funtor constante de zero, né? Levo qualquer espaço artificial no zero. Então, levo no zero e levo no zero é a mesma coisa que pegar ele levar no zero e somar com uma cópia do zero, que é zero. E para o G, pegar uma cópia de duas... pegar duas cópias de duas cópias são 4 cópias. É a mesma coisa que somar duas cópias, né? Então, desculpa, somar 2 pares de cópias. Então, então satisfaz a nossa relação que a gente queria, né? Que é A ao quadrado igual a 2A. E então, os dois, tanto isso quanto isso, são categorificações fracas, né, de MN. Então, dei um exemplo. Mais uma vez, foi um exemplo que deu para ilustrar um pouco o que é categorificação, o que é essa coisa de grupo de Grothendieck, mas não ajuda a gente a entender a utilidade, né? Uma outra coisa aqui que é uma observação curiosa, se a gente considera isso daqui, a gente pode considerar como sendo o S2, né? Aliás, o K de S2, ou melhor, o C de S2. Porque é o gerado por 1 e S, só que S ao quadrado é a mesma coisa que 1. Calma. Tem que fazer uma deformaçãozinha aqui, tá? Na verdade, o A vai ser a mesma coisa que 1 mais S. Esse vai ser a mesma coisa que o A. Tá? Aí funciona bonitinho. Porque isso ao quadrado vai ser o quê? 1 mais 2S, mais 2S mais S ao quadrado, que é 1. Então, 2 mais 2S é a mesma coisa que 2 vezes. Então isso daqui vai se isomorfar isso, de certa forma. E com esse daqui, tanto o meu M quanto o meu N vão ser módulos sobre o CS2. Um é o módulo trivial, ou seja, o S age como 0, e o outro é o módulo... Na verdade, S age como 1, e o outro é o módulo sinal. Tá? Legal. Então, vamos agora para um exemplo legal de verdade, que agora é a representação do SN, tá? Então, na verdade, esse exemplo que eu dei aqui do S2 é o meu gancho para falar de SN. Então, vamos falar de representação de SN. Antes de falar disso, eu tenho que falar de funções simétricas, tá? Agora, vamos lá, gente. Essa é uma coisa que eu vou pedir perdão para vocês, porque realmente esse é o exemplo mais palpável que eu consigo dar que tenha uma utilidade. E a utilidade é muito boa, tá? E que mostra o porquê categorificação. Só que ele não é um exemplo simples, tá? Eu vou ter que usar várias coisas. Então, a primeira coisa que eu tenho que definir é o que é uma função simétrica. Função simétrica é a generalização de polinômios simétricos, só que para infinitas variáveis. Enumeráveis, mas infinitas. Então, é uma espécie de polinômio formal, soma formal de elementos, de termos que são polinomiais, de certa forma, em que qualquer permutação das meus índices nas variáveis vai dar exatamente o mesmo polinômio, ou função simétrica. Eu posso tentar definir um pouco mais aos poucos, um pouco mais formal, mas como eu falei muito e tem pouco... Estou muito no tempo, eu vou tentar correr nisso, tá? Mas a ideia é que para quem já conhece um pouco mais de categorias ou de módulos, funções simétricas é o limite direto ou indireto, sempre confundo a ordem, das funções simétricas com N variáveis, tá? Então, a ideia aqui que é,
se eu pego uma função simétrica com n variáveis, de grau k, tá? No máximo k, eu consigo olhar ela, se eu pego por um cara n maior que n, eu consigo sempre olhar uma que tem mais variáveis para menos variáveis, se eu jogar zero do n mais 1 em diante. Tá? E aí a ideia do anel de funções simétricas é a soma direta desses 5Ks para todos os K maior que zero. Tá? Então, essa é a ideia de limite direto. Então, tá. Então, não se preocupa com isso. Pensa da forma intuitiva, que é o primeiro ponto. Tá? Vamos dar um exemplo aqui para ficar mais visual. Um exemplo é esse M321. 321, eu vou usar aqui uma espécie de... Isso é uma partição de unidade, tá? Essa é a partição do 6. Tá? Então, vou usar muito essa notação. A gente vai falar o que é partição de unidade. Mas esse elemento aqui, se eu definir como sendo soma infinita, né? Ou soma formal, de x elevado a... Aqui eu estou usando uma notação de multi-índice, tá? Quando eu falo x a 1, 2, é a mesma coisa que falar x1 vezes x2 ao quadrado, tá? Só que aqui é um multi-índice infinito, né? Porque vai para sempre. Então, toda vez que eu tenho um cara aqui finito, eu prolongo com zero para a esquerda infinitamente, tá? Só que agora, se eu faço qualquer permutação nesses meus expoentes e somo todas elas, eu vou ter um elemento do sim. Por quê? Permutar os índices é a mesma coisa que permutar esses meus expoentes, né? Nessa minha notação. Então, claramente, qualquer permutação vai estar aqui dentro, né? Então, isso é um elemento de função simétrica. Agora, o que é essa notação? Isso daqui é uma, como disse, partição da unidade. Pn eu chamo de partição do número n, ou seja, isso é uma sequência de números decrescentes, sequência quase nulas, né? Porque agora como eu faço muito essas coisas de pensar no infinito, eu quero que até um certo ponto tudo seja zero. E que a soma dos elementos, que seja decrescente, ou não necessariamente, não estritamente decrescente, mas decrescente, e a soma dos elementos das coordenadas ou da sequência da n. Tá? Isso é uma partição de n. E partição no geral opa, aqui está errado, é união. União de todas as partições da unidade. Tá? E então, para cada cara nas minhas partições da unidade, eu posso considerar esse m lambda da mesma forma que eu fiz aqui. Tá? E isso eu vou chamar de função monomial simétrica. E acontece, isso é um dado, tá, para vocês, que essa função forma uma base para o sim, tá? Para o anel de funções simétricas. Outra coisa que eu posso definir é esse Hn. Ele vai ser soma direta, se eu fixo um n natural, de todos esses meu m lambdas, onde lambda é uma partição de n. E acontece que minha anel de funções simétricas vai ser um polinômio, vai ser uma função polinomial nesses HIs. Tá? E eu também consigo definir esse H lambda como sendo a multiplicação de HIs, onde esses lambda 1, lambda 2 são as coordenadas da minha partição. Tá? Você pode pensar aqui que o H0 é 1, tá? Só para não ter nenhuma... para estar bem definidas as coisas. E esse H lambda forma agora uma base para o sim também. E aí tem uma função de Schur, que é essa determinante feia aqui, tá? É uma determinante bem feia, tá? Que é chamada de função de Schur. E essa função de Schur também forma uma base para sim. E aí, gente, eu defini um monte de funçãozinha feia, né? Mas eu acho que, até de repente, por eu não ter parado para explicar bem o que elas são, é bem claro de ver que elas são muito chatas de trabalhar, né? Principalmente essa função de Schur, que não só umas coisas
é uma soma de polinômios com infinitas variáveis, com infinitos termos, mas que é dado por uma determinante. Então é muito chato. Então imagine mostrar que isso daqui é uma base para o sim. Tá? Acontece que essa área de funções simétricas foi muito estudada. Tá? Até consegue mostrar que essa função de Schur é base. Tá? Com bastante combinatória. Essa área de função simétrica foi muito utilizada tanto na área de representação, mas também na área de combinatória, porque toda vez que a gente trabalha com partição de unidade, a gente vai ter o que chama de tableau. E tableau e combinatória, e partição de unidade, olha, estão sempre um com o outro, um misturado com o outro. Tá? E o que é um tableau? Para quem nunca viu isso, na verdade, primeiro tem que falar o que é um diagrama de Young, que é um diagramazinho de caixinhas, onde eu coloco caixa uma embaixo da outra, onde a primeira linha tem a mesma quantidade de caixas do primeiro índice, tá? A segunda linha do segundo índice, e assim por diante. Tá? Então, esse diagrama de Young aqui seria o equivalente à partição 4, 2, 2, 1. Ok? E se eu fixo partição de N, eu quero que a soma das caixas seja N. Né? A quantidade de caixas no total seja N. Então, quando eu falo que um diagrama assim tem forma lambda, se satisfaz exatamente essa regra que eu disse. Tá? E um tableau agora é numerar esse meu diagrama. Isso é um tableau. Tá? E só um minutinho, deixa eu beber água. E o que tem, só que tem, às vezes, a gente na área de combinatória trabalha com tableaus semi-standard, ou até standards, tá? Que é quando a gente acaba impondo regras em como numerar essas minhas caixas. A forma que, quando a gente trabalha com semi-standard, a gente está impondo a regra de que eu quero que seja crescente nas linhas e estritamente crescentes nas colunas, tá? Então, isso é um tableau semi-standard, tá? Acontece que eu consigo descrever a meu função simétrica de Schur de uma partição lambda como sendo uma soma direta de x com t. Aí eu tenho que escrever uma notação, mais uma vez, tá? Onde os t's são tableaus semi-standard de formato lambda. E agora, o que é essa notação? A notação aqui que eu falei é x. Os expoentes, agora, vão ser a quantidade de caixas que tem o valor i dentro dela. Tá? Enfim, a combinatória, mais uma vez, aqui. Mas é só para mostrar como essas coisas são super relacionadas. E eu acho que, a definição de Schur, é fácil de convencer como essas coisas são feias de trabalhar. E aí eu vou para a representação do grupo de comutação. Eu consigo definir, resumindo o que eu vou falar agora, eu consigo mostrar que todas as representações simples do SN decorrem de um certo tableau legal. Tá? Como que eu faço isso? Primeiro, eu pego uma partição lambda de N. Eu considero tableaus desse formato. Só que só vou considerar numerados de 1 a N, tá? Não vou deixar números a mais. Então, esse meu SN vai agir naturalmente nesse meu tableau. Falta um X aqui, eu acho. Não, porque é singular. Vai agir naturalmente nesse tableau, permutando os valores dentro das caixas, né? Tudo, sei lá, a transposição 1, 2, vai pegar todas as caixas que tem 2, colocar 1, todas as caixas que tem 1, colocar 2, né? Trocar. Dessa forma natural. E o que vai ser se eu pego um tableau, eu consigo definir 2 grupos de permutação, tá? Um que é o RT e outro que é o RC. São os grupos de permutações que um só permuta apenas as linhas, então R de raw,
e outros que permutam apenas as colunas. Então, CT. E T é a órbita do meu T agindo pela ação de RT, tá? Então, basicamente, quando eu pego esse T entre chaves, eu estou pensando em todos os tableaus, esquecendo a ordem dos números que aparecem em cada linha, tá? Eu só me preocupo com os números, sabe, os conjuntos de números que aparecem nas colunas, mas tanto faz a ordem das linhas. E eu consigo definir um SN módulo, que vai ser M lambda, como sendo os puzzles de todas essas classes, tá? Vamos dar um exemplo para ficar um pouco mais visual. Se eu pego essa partição 2, 1, meu M lambda vai ser o span desse cara 1, 2, 3, 1, 3, 2, 2, 3, 1. Repara que, tá vendo? Se eu pego os conjuntos de números em cada linha, são diferentes, né? Não tem como um chegar no outro comutando, permutando as linhas, né? Talvez aqui, gente, talvez aqui tenha ficado um pouco ambíguo. Quando eu falo permutar as linhas, são permutar os elementos das linhas, não permutar a ordem das linhas, né? Mas, enfim. Então, esse é um exemplo. Agora, eu posso definir um vetor, se eu dou um tableau, como sendo essa soma aqui, tá? Para todos os sigmas pertencentes ao grupo de permutação de colunas do meu tableau, tá? Dado um tableau fixado. E o meu S lambda vai ser o span desses VTs. Acontece que esse S lambda vai ser o que a gente chama de SPAT módulo, tá? E eu consigo achar uma base dele onde são VTs, onde os C são semi-standard. Então, tá reparando? Olha só as notações. Eu tinha S lambda, mas lambda era um subíndice, agora esse lambda é um superíndice, né? E eu consegui escrever usando tableau semi-standards. Esse eu também, né? O que vai acontecer? Esse daqui vai equivaler ao nosso lema de Schur, na nossa categorização, tá? Então, acabei de dar um spoiler aqui. Como exemplo, eu posso mostrar que esse S da partição que só tem o N é isomorfo à representação trivial, tá? Por quê? Porque não tem nenhum cara que consegue permutar colunas, né? Porque é só uma única linha. Então, ele vai ser gerado só por um cara, e a guiação dele, do SN, vai ser permutar as linhas que estão na mesma classe. Permutar elementos das linhas que estão na mesma classe de equivalência. Então, eu estou agindo como cada permutação. E agora, em compensação, se eu pego esse daqui, é o equivalente ao tableau coluna. Vai equivaler, por causa desse sinal aqui, à representação sinal, tá? Acontece que esses SPAT módulos são irredutíveis e eles formam uma lista de todos os módulos irredutíveis não isomorfos entre si, tá? Não isomorfo depende do lambda, né? Se o lambda for igual, são isomorfos, claro. Mas forma uma lista de todos os irredutíveis para o SN, tá? Todos os SN módulos irredutíveis. E não isomorfos entre si. Então, o grupo de Grothendieck dele vai ser o quê? Vai ser gerado pelo S lambda, né? Uma coisa aqui que a gente sabe, que quando a gente trabalha com grupos, sobre um corpo bonitinho, né? Não, acho que nem precisa desse lance do corpo. Enfim, eles são semi-simples. Então, realmente, todos os módulos aqui são soma diretas de módulos simples, né? Então, trabalhar com o grupo de Grothendieck aqui está sendo a mesma coisa que trabalhar com a decomposição de um módulo, tá? No seu simples. E aí tem aqui, a gente consegue definir uma ordem parcial, tá? Nas minhas partições, que não importa tanto, tá? O que importa é que eu consigo definir uma ordem, tá? E acontece que existem inteiros não negativos, é um teorema, tá?
que eu consigo descrever aquele meu lambda lá como sendo o S lambda soma direta com cópias do S mi, onde mi são partições menores, de certa forma, com essa ordem parcial. Tá? Não é importante a ordem em si, é importante o fato de ter ordem, porque quando tem ordem, a gente consegue mostrar que isso também vai formar uma base para o meu grupo de Grothendieck. A forma de demonstrar é a mesma forma de que o pessoal que demonstrou TBW, o teorema de Poincaré, nunca sei falar esse nome, Witt, faz, né? Basicamente, a ideia é que como você tem uma ordem, você consegue descrever dois casos como combinação direta de outros, que se repetirem, você sabe que você já listou, então você consegue mostrar que isso faz uma base, tá? Na hora de mostrar que são alias. Na hora de mostrar que gerador, tudo bem, mas na hora de mostrar que é de essa é a ideia. Então, legal, a gente tem isso, e agora vem vamos construir a categorificação que a gente tanto queria. Sim, tem produto, então a gente tem que dar um jeito de colocar um produto aqui. Vamos colocar. Como que a gente vai colocar o produto? No fundo, a gente não vai trabalhar com Sn, a gente vai trabalhar com S infinito. O que seria o S infinito? O S infinito vai ser a soma de todos os... o A vai ser os meus C, a álgebra de grupo do Sn, tá? Então, vai ser a soma direta de todos os grupos, os módulos sobre Sn, tá? Mas para todos eles. Então, por isso, S infinito módulo, tá? E, naturalmente, quando eu olho Sn e um Sm, eu consigo olhar ele como o produto deles, aliás, como um subgrupo do Sn mais m, né? Pensando aqui, o subgrupo os caras daqui que permutam só os primeiros n elementos e os últimos m elementos, né? E isso daqui se traduz em falar que a n tensor a m, lembrando que a m é a álgebra de grupo, tá? É um subgrupo, é a subálgebra de AN, tá? E a gente obtém dois funtores agora que a gente tem para o tensorial, que é o indução e a restrição, tá? O indução vai ser vai ser tensorizar por o AN mais M, só que deixando caminhar os meus caras do AN tensor a M. E a restrição é olhar um cara do... não tem esse K. Do AN mais M e esquecer olhar só para as permutações dos N primeiros elementos do último primeiros elementos. Tá? Então, guarda essas induções de restrição, porque esse daqui vai ser o nosso produto. Esse daqui, a gente pode definir também um coproduto, mas a gente não vai entrar tanto nessa profundidade. Então, eu defino minha álgebra A, e ela vai ser abeliana, porque minha álgebra... caramba! Eu defino minha categoria A e a minha caligráfica A, e ela vai ser abeliana porque A e N módulos são abelianos. Tá? E como vai ser o produto? O meu produto vai ser definido dessa forma aqui. Eu pego um cara que é AN módulo, pego um cara que é AM módulo. Quando eu faço o produto, ele ganha produto tensorial, ele ganha uma estrutura natural de AN tensor a M módulo. Né? O primeiro age no primeiro, o segundo age no segundo. E agora eu induzo. Então, ganhei um AN M mais M módulos. Tá? Então, construir um produto que está bem definido aqui dentro, né? Dentro da minha álgebra, da minha categoria A. E aí vem o teorema de Geisinger. Eu esqueci de colocar a referência agora. Depois eu posso pôr. Mas, basicamente, falando aqui, existe um isomorfismo entre o sim e a álgebra e a categoria... o grupo de Grothendieck dessa minha A, a categoria A, que é a mesma coisa que isso, tá? Onde, em particular, leva os elementos de Schur, os polinômios de Schur, aliás, funções simétricas de Schur, nos Spet módulos, tá? E a demonstração, eu quero falar para vocês, porque ela
repara como ela não é difícil, se você sabe um pouco dos dois o suficiente, tá? Mas o isomorfismo não é mostrar o isomorfismo não é difícil. Por quê? Eu vou definir a minha função f levando aquele h lambda lá, feio, para o m lambda, tá? E eu vou estender linearmente. Eu posso estender linearmente porque eu sei que meu h lambda forma uma base para o meu sim, né? Então, e esse também forma uma base para o meu grupo de Grothendieck. Então, estendo linearmente. Legal, defini isso. Agora, como os dois são bases e os dois têm o mesmo cardinalidade, e claramente isso vai ser injetor, isso vai ser automaticamente bijetor. A única coisa que falta mostrar é que agora que isso daqui é realmente um morfismo de álgebras, né? De álgebras. E para mostrar isso, só mostrar essa coisa. É mostrar que o produto de m lambda n, m lambda n-1, assim por diante até m lambda 1, é a mesma coisa que meu m lambda, onde lambda é essa partição aqui, tá? Isso não é tão difícil de ver, tá? Eu não vou mostrar agora, por tempo, eu acho que não vale a pena, mas a ideia é olhar o m lambda como esse produto tensorial aqui. E aí você consegue decompor esse meu AN em em subálgebras, tá? Que, na verdade, em classes de representações, tá? Do quociente, coisas assim. E aí fica muito fácil de ver essa igualdade, quando você trabalha com isso. E aí, gente, eu quero, antes de falar nas consequências, eu quero que vocês reparem na demonstração em si. Eu não usei tanta coisa forte para a demonstração do teorema, né? O que a pessoa tinha que saber de antemão é cada uma das áreas antes, né? Então, um matemático que sabia muito bem uma área, um matemático que sabia ler os resultados de uma área e de outra área, podia sentar e fazer isso sem saber nem um pouco entender uma ou outra, né? Porque é simples, o argumento é muito simples para isso, né? E então não foi tão difícil de mostrar a demonstração em relação ao conteúdo que você precisa saber. E os resultados vão ser muito fortes. Por quê? Como eu automaticamente ganho isomorfismo, eu vou ter resultados eu vou ganhar que o meu S lambda. Tá, vamos listar aqui, porque eu não lembro a ordem que eu falei. Então, eu ganho resultados dos dois lados. De um lado, pelo isomorfismo, eu tenho uma decomposição do meu SPET módulo. Como assim? Da teoria de função simétrica, um monte de cara estudou. Um desses caras são esse parzinho de caras, Littlewood e Richardson. Eles estudaram totalmente com argumentos totalmente combinatórios, como decompor produtos de funções simétricas de Schur em produtos de funções simétricas, em soma de funções simétricas de Schur, tá? Então esses coeficientes são totalmente calculados combinatoriamente. E de graça eu ganho que esse coeficiente é exatamente a decomposição dessa minha indução aqui, tá? Isso é o que a gente chama de branching rules. E isso na teoria de representação a gente está muito interessado em saber, tá? Porque tensorizar módulos ganhar módulos, eu quero descobrir como que eu decomponho no simples, né? Não, eu ganho módulo que não é simples, então eu quero saber como eu decomponho no simples. E isso daqui fala exatamente a decomposição. De graça, só dado o isomorfismo. E eu ganho resultado também do outro lado, né? Porque eu sei que o meu S lambda é uma base para o meu grupo de Grothendieck. Então, naturalmente, eu vou ter que o meu S lambda, as funções de Schur vão formar uma base para o sim. Então, ganhei uma demonstração que não precisou de combinatória, tá? E, na verdade, se você for ver, a demonstração dessas coisas aqui de
decomposição não se utiliza necessariamente do fato de S lambda ser base, tá? Tem como você mostrar isso usando combinação de novo, mas daqui eu ganho de graça isso. E essa que é a vantagem de categorificação, tá? Quando você acha, o difícil é achar, mas quando você acha alguém que categorifica o seu objeto, normalmente a demonstração é baseada em argumentos de tipo, esse aqui eu sei que esse morfismo é injetor e os bases têm mesma cartilidade, então isso é isomorfismo. Normalmente esse é o argumento. Só que as bases que eu relaciono não são as mesmas. Então eu ganho base de um lado e base do outro. Eu ganho decomposição de um lado e decomposição do outro. De graça. Então essa é a motivação de categorificação. Vale a pena complicar por causa disso. Tá? E aqui é uma referência para onde vocês podem ver mais sobre isso. Agora eu gostaria de falar eu vou rápido nessa hora, porque eu queria chegar em diagrama de... Ou talvez eu vou passar para cá. Não, eu vou rápido. Voltar a falar um pouquinho mais de categorificação. Lembra aquilo que eu falei, que eu consigo olhar um grupo como uma categoria? Eu consigo também fazer isso com uma álgebra associativa. Eu posso olhar ela como uma categoria se eu pensar nos objetos como sendo um único ponto e os morfismos entre esse único ponto sendo minha própria álgebra, né? Ela tem que ter unidade, tá? Então, se eu consigo, nessa forma, olhar a álgebra como sendo uma categoria, o que seria uma categorificação real, genuína de uma álgebra? Seria duas categorias. O que é duas categorias, gente? É isso daqui que é um negócio bem feio. Mas, basicamente, tá? A intuição é o seguinte: eu vou ter 0 morfismos, que vão ser meus objetos. Eu vou ter morfismos, são morfismos. Só que o conjunto dos morfismos vai ter uma estrutura de categoria também. Isso eu chamo de 2 morfismos. Tá? E eles satisfazem uma certa relação. Tá? Existe um produto, uma composição a mais. Existe a composição horizontal e a vertical. A vertical é a natural que a gente tem. Tá? E a horizontal é uma composição que relaciona essas duas coisas, tá? Então é meio chato explicar, mas a ideia de duas categorias é isso, tá? É uma categoria onde os morfismos também são uma categoria e eles são bem comportados. E o exemplo que eu posso dar, 2 exemplos, aliás, uma categoria das categorias. Os morfismos são funtores e os 2 morfismos são transformações naturais. Categoria monoidal é duas categorias. Os morfismos vão ser um ponto. O morfismo é minha própria categoria. E os 2 morfismos vão ser os morfismos da minha própria categoria. Agora, aquela composição a mais vai ser o produto tensorial. Tá? Porque eu posso compor morfismos, né? Eu posso compor aqui naturalmente, mas na categoria monoidal eu posso também compor dessa forma aqui, né? Se eu tenho morfismo que vai de x em y, eu tenho g que vai de x' em y', existe f tensor g que vai de x' tensor x tensor x' que vai y tensor y'. Então, isso é uma certa outra comutação, tá? Composição. Tá? E aí aqui formalismo que eu acho que não vale a pena falar. E eu consigo... Como que eu vou definir o grupo a categoria de Grothendieck agora? De duas categorias. De forma indireta, eu esquecer os 2 morfismos, tá? Então, decategorificar duas categorias é tirar o meu 2 e virar só categoria. Eu esqueço os 2 morfismos, tá? De uma forma mais intuitiva.
E o que eu vou ter é que uma categoria de verdade é achar de uma álgebra, tá? Aí tem deformações aqui, mas enfim. De uma álgebra de verdade é achar duas categorias cuja sua categoria de Grothendieck é isomorfo à minha álgebra olhando como categorias, tá? E o que eu faço para módulos? Aí a generalização disso para módulos tem a noção de duas representações. Vocês podem ver isso muito forte em um survey do Mazurchuk, que foi publicado no São Paulo Mathematical Journal. Tá? E agora vamos para a coisa que eu sempre queria falar, que é os diagraminhas. Tá? E desculpa eu ter passado bastante o tempo, mas... Edu, se for pela gente, você pode ficar tranquilo, só se você tiver alguma outra coisa para fazer depois. Então tá. Então eu vou continuar, gente. Então, o diagrama acho que é a parte mais gostosinha que a gente pode falar agora, porque é bem visual, bem gráfica. Só que eu vou começar um pouco com história. Porque esse cara foi muito foda para a diagramação, a categorificação diagramática, vamos dizer assim. Tá. Existe uma coisa chamada álgebra de Heisenberg. Na verdade, ela é uma álgebra de Lie e tal, mas eu estou aqui considerando sua envolvente universal, tá? Mas, basicamente, se eu penso agora como álgebra associativa, nossa envolvente universal, ela é uma álgebra associativa unital gerada por duas cópias de elementos naturais, vamos dizer assim, tá? Os PNs e o PNs estrelas, que satisfazem essa relação de comutação, tá? Essa não é tão importante a relação para vocês, tá? O que importa é que essa álgebra de Heisenberg aparece muito na física, na álgebra de Lie, porque aparece muito na teoria quântica, essas coisas. E essa relação de comutação é bem ligado com as coisas de Heisenberg no sentido de físico, de teoria de campos, de coisas quânticas da vida, tá? Eu não sei falar muito detalhes, mas Então, ela é muito interessante. Ponto. Mas, só que tem duas coisas que são muito interessantes também. Uma é que eu consigo realizar ela usando a minha álgebra de funções simétricas. Sim, tá? Realizar no fundo na verdade, eu consigo um isomorfismo do meu módulo regular de Reis com duas cópias de sim, tá? Na verdade, é o produto smash, um produto um pouquinho diferente de sim com sim dual, tá? Por isso até essa notação dual aqui, tá? Mas, enfim, aí ser muito específico. A questão é que ele está intimamente ligado com a minha álgebra de polinômios de funções simétricas. E também, de certa forma, está relacionado com meus S infinitos módulos. Porque lembra aquele meus funtores de indução e restrição que eu tinha feito? Acontece que, se eu induzo para um Sn módulo para um Sn mais 1 e depois restringo ele, eu devia ter... A anotação está errada aqui. Dá na mesma do que eu restringir, depois induzir e somar uma cópia. Só que repara, se eu chamar isso daqui... e essa coisa a nível infinito vai ter uma relação muito similar a isso daqui. Tá? Então é meio natural que a minha álgebra de Heisenberg esteja relacionada com esses dois elementos. E de fato vai estar. Tá? E quem mostrou isso foi o Kovalnov, que, na verdade, não só mostrou isso, como mostrou construindo uma categorificação. Construiu uma categoria Heinz, tá? Caligráfico Heinz, vamos chamar assim, que ela é gerada por dois objetos. Ela é categoria monoidal e é gerada por dois objetos, que mais que menos. Quando eu falo que é gerada por dois objetos, é porque todos os objetos dessa categoria são tensores desses caras aqui, tá? Então, ou é que mais, tensor que menos, tensor que menos, tensor que mais, tá? Essa é a ideia.
E acontece que nessa categoria monoidal, duas coisas são muito legais. Uma é uma categorificação, porque o grupo de Grothendieck dessa categoria contém a álgebra de Heisenberg. Na verdade, Khovanov mostrou que contém, e foi mostrado recentemente que é um isomorfismo, mostrado por Brandon Savage Webster, que são três caras muito presentes na categorificação, principalmente com categorificação com diagramas de string. Tá? E também tinha uma coisa que era interessante, que era que a minha álgebra de grupos do SN aparecia dentro dos meus endomorfismos pelo tensorial de N pelo tensorial de Q+, tá? Dessa minha categoria. Então, como que foi o pulo do gato do Khovanov? Primeiro, que é relativamente natural a gente pensar em transposições por um X com setinha. Por quê? Porque você pode pensar, transposição não é trocar dois elementos? Eu posso pensar nessas X setinha como pega esse elemento, leva para cá, pega esse elemento, leva para cá. Ou seja, eu estou trocando a ordem deles, né? Então, dessa forma, é meio que natural pensar assim. E se eu faço isso, a nossa relação de transpor duas vezes e dar em nada é a mesma coisa que essa relação aqui, né? Repara, troco duas vezes é a mesma coisa que manter igual, né? Pega um cara e leva no mês, pega esse cara e leva no mês. E aquela outra relação que a gente tem muito no grupo de permutação, entre as transposições, se traduz nesse diagrama aqui, né? É mais fácil, aliás, explicar olhando o diagrama, né? Se eu troco esses dois, troco os outros, esses aqui, depois esse, dando a mesma que trocar esse e esse. Por quê? Só para ver quem chega no final, quem chega no início, né? O que eu estou fazendo é trocando esses dois da ponta e mantendo no meio, né? Então, Khovanov pensou, tem aqui muitas relações com minha álgebra de... Fiz uma categorificação que está relacionada com a álgebra de grupo de permutação, relacionado com a álgebra de funções simétricas. Esse meu grupo de permutação aparece nos meus morfismos e eu tenho essa forma legal de trabalhar graficamente com o meu grupo de permutação. Então, eu devo conseguir fazer algo similar com a minha categoria. E ele conseguiu. Só que o chance dele é que ele fez? Ele chamou os grupos, os objetos, ele vai denotar por a seta, né? A direção, vamos dizer assim. E as minhas morfismos entre os objetos vão ser os strings. Então, aqui, por exemplo, então você vai achar coisas dentro dos seus morfismos como isso. Isso é um morfismo que vem de Q menos, tem isso daqui, ó. F é um morfismo que vem de Q menos, tensor Q menos, tensor Q mais, tensor Q mais, tensor Q menos, e vai para onde? Vai para o tensor Q mais, Q menos, eu vou perder os tensores, tá? Q menos, Q mais, Q menos, Q menos, né? Na verdade, nas diagramas de Heisenberg tem umas coisas mais legais, que vai ter uma coisa meio assim, tá? Vão ter também ciclos fechados. Bolhas, né, que a gente chama, tá? Mas, enfim, aí não importa tanto. Mas importa que ele fez isso, ele construiu esses diagramas. E, que eu não dei muito olhar para vocês antes, mas não foquei muito antes, mas acreditem em mim, uma categoria monoidal é um caso particular de duas categorias, né? Então, foi natural. Claro que Khovanov conseguiu estender essas diagramações para duas categorias. Na verdade, ele até estendeu para uma coisa mais assim, duas categorias focadas em induções de grupos e subgrupos, tá? Mas, no fundo,
quase todo o resto que foi inventado de representação de diagramas de duas categorias, diagramas de cordas, provavelmente foi inspirado no trabalho dele. Ele é dito como um cara que quebrou fronteiras nessa parte de diagramação. Tá? Então, vamos falar um pouco de diagramas de duas categorias. Tá? Agora aqui vamos desenhar. Dois morfismos. Repara que até se você conhece mais categorias, é a mesma notação de morfismo, de funtores e transformação natural, né? Então, se eu tenho dois morfismo, que vai ser meu alfa, que vai levar um funtor F por um funtor G, né? E esses funtores vêm de C a D, como é que eu vou representar tudo isso? Eu vou representar como esse diagrama. Ele vai do o meu dois morfismos vai do F para o G, tá? E o meu F é uma coisa que vem do C que vai para o D. E o G também vem do C e vai para o D. Tá? Eu vou representar por isso. As composições, você concatenar as composições horizontais, vai ser concatenar horizontalmente. Composição vertical vai ser concatenar verticalmente. Tá? Então, por isso, aliás, esses nomes. Composição horizontal e vertical. E se você conhece um pouco mais de categorias e sabe o que é adjunção, se eu pego o F como sendo adjunto à esquerda de G, e eu pego a unidade e a counidade, eles satisfazem uma relação que é o seguinte. Como é que é? Identidade, que eu vou escrever tá? Para facilitar. Tensor epsilon composto com mi tensor identidade. Tem que colocar as identidades de quem aqui, tá? Na verdade, isso vai ser a mesma coisa que identidade. Contando identidade F. Tá? A transformação natural identidade, tá? De F. Assim. E aí, olha só a notação que a gente vai fazer. A gente vai denotar a unidade por esse cup. Repara, ó, aqui tem a identidade, então tem o morfismo de identidade aqui, né? E esse meu morfismo, essa minha dois morfismos, é uma coisa que vai do identidade ao F composto com G. Identidade ao G composto com F. Eu acho que eu fiz a ordem errada aqui nos diagramas, tá? Eu fiz a ordem errada. Mas tanto faz, agora já foi. De qualquer forma, o F vai do C para o D, o G vai para o D para o C. Ó. Repara como os desenhos fazem sentido? Né? Identidade é uma identidade de F, né? Então, de C. Porque esse daqui é GE, FG vem de C e C, né? Então, CC. Então, como que é? Vamos falar. Está se comportando da mesma forma que a gente queria quando fez esse diagrama, né? E agora, o coproduto, a counidade, vai ser esse desenho, vai ser o cap. Tá? E satisfaz as mesmas coisas, né? G para F vem de D para C para D. G para D para C, F para C para D. Identidade vai ser identidade D, né? E a counidade vem de GF para a identidade. E aí a composição, né? Aqui, repara que eu estou fazendo um tensor aqui, porque quando eu faço um tensor, na verdade, eu estou... o tensor vai ser a composição horizontal, né? E... aqui eu fiz, na verdade, errado. Não é tensor, tá? Quando a gente está trabalhando com duas categorias, não é exatamente tensor, tá? Eu vou colocar entre aspas aqui. Na verdade, a forma é uma coisa um pouco mais delicada. Mas, de qualquer forma, ó, eu tenho isso, identidade com unidade. Aí, depois, olha, nesse nível, identidade com unidade. E eu concateno um em cima e o outro embaixo.
E aí fica esse arco. Acontece que pela unidade, isso se corresponde pela dualidade, isso corresponde a essa linha reta, ou seja, identidade F. Quando eu não coloco um label, é identidade. Tá? E então, esse diagramação, você distorce as suas linhas e também está distorcendo as regiões pintadas, tá? Você pode, em vez de colocar C e D, você pode pintar, que fica mais visual. Você está distorcendo isso e você consegue brincar muito com essas coisas de diagramação com distorção. E só que, como eu disse, duas categorias, uma categoria monoidal é uma das categorias. Então, essa denotação pode ir para categoria monoidal. E como vai ser a notação? Eu vou criar os morfismos, vão ser linhas, tá? O target vai estar escrito embaixo, o search vai estar escrito embaixo, o target em cima. Quando é identidade, eu não eu não coloco nenhum label, tá? Aqui, eu teria que colocar os targets, mas não fiquei com preguiça. As composições horizontais vai ser, na verdade, o produto tensorial. E eu simplesmente concateno horizontalmente. As composições verticais, eu concateno um em cima do outro. Né? Vale quando você está trabalhando com um produto tensorial que, agora sim, aquilo, né? Um tensor G, F tensor U, identidade, composto com um tensor G, é a mesma coisa que F tensor G, que é a mesma coisa que F tensor... um tensor G composto com F tensor 1, né? Então, nessa composição horizontal, você pode deslocar horizontalmente as suas bolinhas, tá? Os seus labels. E vocês podem ver isso mais nesse artigo, tá? Que é uma introdução dada por Savage. E noção de cups e caps. Uma noção de cups e caps que a gente pode dar, isso é como exemplo, né? É se a gente olhar para os espaços vetoriais de dimensão infinita. A gente tem dois dois morfismos. Um é evaluação, outro é coevaluação. A evaluação é você pegar o dual e o vetor e aplicar o vetor no seu dual e eu ganho um cara do corpo. A coevaluação é você pega o 1 e leva para o base tensor sua base dual. E a somatória disso em toda base. Por isso precisa ser dimensão finita. E vocês vão saber, se vocês podem usar como exercício, mostrar que isso vale essa relação, tá? Onde eu estou denotando o V com setinha para cima, o V estrela com setinha para baixo. A evaluação, então, vai do setinha para baixo, setinha para cima, né? V dual V, a um nada. O nada é o meu K. Coevaluação vai do nada para o setinha para cima, que é o V, setinha para baixo, que é o... Né, você pode fazer assim, né? Setinha para baixo, que é o V dual. E vocês podem fazer como exercício, mostrar que... dois exercícios para vocês. Um é entender o que seria isso em relação a tensores e relação com morfismos. E a outra aqui, verificar esse daqui. O que está escrito aqui? Que eu tenho aqui um tensor... um tensor não, errei de novo. Evaluação, tensor 1, identidade, composto com identidade, tensor coevaluação. Vamos colocar parênteses. Coev, tensor, identidade. Isso é a mesma coisa que a identidade. Tá? Então pensa, repara, nessa faixa aqui, ó, eu tenho o quê? Eu tenho um cup, EV, e uma identidade. Eu tenho um cap, o EV e a identidade. Tá? E aí tenta entender o que seria para esse daqui.
E um outro agora, que a gente pode formalizar, é aquela notação de cruzes para transposição via categoria monoidal. Eu posso construir uma categoria S, caligráfica S, como sendo uma categoria K-linear monoidal, onde os objetos são gerado por um único cara, que é a seta para cima, e todos os morfismos são gerados por essas cruzes. Claro, a identidade está incluso na definição, né? Que é uma linha reta sem nada. E aí, o que eu tenho aqui? Eu tenho tensor, esse morfismo composto com esse morfismo, é uma coisa aqui, duas identidades. Então, tem que impor essa relação. E impõe essa relação também aqui, que é o que a gente queria, que é o braid relation, né? E aí, eu esqueci de escrever, né? O que acontece é que o meu SI vai ser equivalente a seta para cima, 3 pontinhos, seta para cima, cruz, seta para cima, 3 pontinhos, seta para cima, onde a quantidade de caras aqui são N, e aqui é o índice I. E aqui é o índice I mais 1. Né? Então, essa forma dessa categoria monoidal, de certa forma, engloba todos os grupos, as álgebras de grupos de todas as permutações. Grupos de permutação. Tá? Dessa forma aqui. Então, o legal de trabalhar com diagramas de corda é que você pode construir muito fácil categorias que satisfazem relações legais. Por exemplo, eu posso adicionar o morfismo bolinha aqui e impor essa relação. Essa relação vocês podem entender como o seguinte: toda vez que eu cruzo a bolinha com um cruzamento, né, eu deslizo a bolinha num cruzamento, eu obtenho a mais, como resto, uma identidade. Tá? Ou menos identidade. E essa relação é exatamente, por exemplo, que é a relação de uma álgebra conhecida na área do pessoal, que é álgebras de REC afim degenerada. Tá? E o que acontece, por sinal, gente, é que aquela categorificação de Heisenberg, na verdade, não tinha álgebras de grupo lá dentro. Tinha essa DH tá, lá dentro, tá? Porque, na verdade, essa álgebra tem claramente álgebras de grupo SN, tá? Essa álgebra você pode olhar como sendo álgebra de polinômios numa variável com uma certa produto tensorial com uma certa deformação com álgebras de grupo do KSN, tá? E essa inclusão aqui é porque dentro da categoria de Heisenberg tem cups e caps. Então, eu tenho isso daqui. Então, se eu denoto isso como sendo um pontinho, eu vou ter exatamente essa relação aqui na minha álgebra, tá? E, então, essas coisas de diagramas de corda gerou toda uma nova área para categorificação. Porque agora eu consigo construir as minhas categorias sobre encomenda, né? E eu quero categorificar alguém, eu tento definir minha categoria, não, quero definir dessa forma aqui e vai dar certo, né? Mesmo assim, não é tão fácil, você tem que testar, mas você ganha mais intuição com categorias já antigas, né? Aliás, hoje em dia tem tantas coisas assim. Eu vou dar o exemplo de uma categorificação que é chamado QLR álgebra. E toda vez que o cara vai trabalhar com coisas de álgebra de Lie, quer regionalizar, ele usa aquela e adiciona um morfismo ali, um morfismo aqui, um desenho aqui que satisfaz tal relação. E é tudo isso, tá? Tudo basicamente começa desses xizinhos, desses diagramas, e eu vou adicionando. E se eu pegar, em vez de fazer uma coisa infinita, eu fazer isso tá dentro de um loop. Então, de tal forma que eu tenho um xizinho aqui, tipo, a minha seta pode vir daqui para cá e sair aqui. Tá? Existe isso é chamado de traço, de afinalização de uma categoria, enfim.
Então, você pode brincar muito com esses desenhos, tá? E nessa brincada com os desenhos, você também facilita em fazer contas, tá? Porque você pode usar argumentos mais geométricos, combinatórios barra geométricos para suas contas, tá? Você pode falar, toda vez o meu elemento é dessa forma aqui, quando eu deslizo o ponto, aparece um resto que é dessa forma aqui, mas esse daqui está na minha listagem anterior, então ganha uma base dessa forma. Você ganha esses argumentos que trabalhar com elementos é um inferno. Trabalhar com pontos, desenhos fica mais fácil. Você também ganha mais facilmente definição de transformações naturais, né? Porque você pode olhar um desenho que se parece com outro e definir essa sua transformação natural, tá? Então você ganha muito mais ferramenta pela facilidade de visualização, tá? Mas tem uma desvantagem quando você vai nessa nova abordagem. Essa categoria, no geral, é totalmente artificial. Se ela é construída sobre encomenda, eu construo uma, né? Ela é construída, ela é artificial. Então, aquela coisa que a gente teve no exemplo da categorificação do funções simétricas, que um ajudava para o outro, né? Um dava base para o outro e decomposição de um dava decomposição no outro. Eu não vou ter isso, só vou ter de um lado agora, né? Claro que tem como você contornar às vezes, tá? Às vezes você consegue mostrar que os seus diagramas se comportam da mesma forma como endomorfismos de funtores de categorias que você gosta, sei lá, categorias de GLN módulos, tá? Mas mesmo assim, não é uma coisa tão tipo juntar duas áreas com uma forma muito tirar o coelho da cartola, sabe? É uma coisa um pouco mais construtiva. E para finalizar, eu vou só dar mini exemplos que são 3. Um é QLR álgebra, que no fundo é a parte quando você quer trabalhar com categorificação na área de álgebras de Lie, álgebras de Lie de Cax-Mood, você vai olhar essas QLR álgebra, vai aparecer isso, tá? Ela, na verdade, ela foi QLR é por causa dos nomes dos caras que fizeram, né? Kovanov, Lauda, juntos e Roquier na mesma época, independentemente. Um usou Kovanov e Lauda totalmente de diagramação, o outro usou totalmente álgebra, sabe? Com elementos, mas categorificando meu grupo quântico de uma álgebra de Kac-Mood. E já teve outras categorificações, mas não com desenhos, tá? Com desenhos, só essa que é LR álgebra. As outras foram usando variedades quivers, feixes perversos, são coisas bem mais geométricas, tá? Mas com desenhos foi essa. E o que você ganha muito legal são bases canônicas, tá? Você ganha base de um lado e do outro, e você ganha um negócio que é base cristal, tá? Bases cristais. Que é elementos que satisfazem uma certa combinatória que nos auxilia a trabalhar com o limite desse meu grupo quântico para o Q indo para o zero, tá? E outra coisa todos esses desenhos não parecem nós, né? Toda vez que eu falei, na verdade, quando eu falei brincar com os desenhos, é distorcer, é tirar nós. Então é meio que natural pensar que isso tem muita relação com a teoria dos nós, invariantes dos nós. E realmente tem, tá? Absurdo. Então, nomes que vocês vão olhar homologia de Kovanov, homologia Humphrey-Petit, que são nomes de todas as pessoas que fizeram isso, que são categorificações desses invariantes, tá? A homologia de Kovanov, eu não lembro o nome do invariante, mas dentro deles ele categorifica o invariante, o polinômio de Jones polinômio, por exemplo. A homologia Humphrey-Petit categorifica o invariante do polinômio Humphrey-Petit, tá? E como teoria dos nós também está muito relacionado com TQFTs, isso conversa muito. E também
essa área acaba interessando muitos físicos por causa disso. Tá? E a outra abordagem, outro caminho que está muito vivo é a categorificação de Heisenberg, que são distorções da categorificação de Kovanov inicial, e tem relações com QLR álgebras, tá? E é isso, gente. Desculpe o meu seminário de 2 horas, ou 1h30, mas qualquer dúvida, estamos aí, aqui tem as referências. Deixa eu... se vocês tiverem dúvidas, vocês podem perguntar. Muito obrigado, hein, Eduardo. Caramba, a palestra muito boa. Bem, você já falou, né? Alguma dúvida aí, pessoal? Eu tenho uma dúvida meio besta, mas eu fiquei pensando quando você estava falando de decategorificação, se tipo, teoria de caracteres e passar de representação para caracteres seria um exemplo disso. Sim, teoria de... então, depende do caractere do que você está falando. Se você está falando do... Normalmente, sim, tá? Porque, por exemplo, você trabalha com caractere de álgebra de Lie. Normalmente, ele está interessado no simples que aparecem na decomposição, na série de decomposição. Então, é exatamente o que o Prior entendi. Se você está, por exemplo, para a categoria O, módulos de Vermas também vão quase fazer uma base. Então, o caractere no sentido de quantos módulos de Verma aparecem na série de composição de módulos de um módulo de peso, também vai ter relação com o grupo de Grothendieck. Para grupos de Grothendieck, caractere é mais uma coisa. Então, tem muita relação. Existem outras formas, tem muitas coisas que eu ocultei, existem outras formas de decategorificar. Existe essa do grupo de Grothendieck, mas o grupo de Grothendieck está definido para vários tipos de categorias, por exemplo. Categorias abelianas, categorias aditivas, categorias trianguladas, geralmente são categorias que têm categorias de complexos, tá? Então você pode trabalhar com outros tipos de categorias, né? Trabalhar com complexo, aliás, é muito legal se você quer trabalhar com coisas, achar naturalmente, em vez de um Z módulo, naturalmente um Z, um módulo que é sobre um polinômio de uma variável, né? Porque você vai ganhar shifts aí, tá? Quando você trabalha com esqueci o nome, droga. Fugiu o nome. Sequências de morfismos, fugiu o nome. Complexos de cadeia, isso. Obrigado. E existe uma outra categorificação, aliás, decategorificação, que é a do traço, tá? Existe também uma diagramação para ela, mas a ideia é você você olha os morfismos, você quocienta os morfismos de certa forma, tá? Se a sua categoria for bem comportada, categorificação de Grothendieck e do traço dá na mesma também. Mas dependendo da categoria, não. Então, você pode seguir caminhos diferentes em categorificação. E aí, por exemplo, nessas coisas de abordagem, de tentar expandir categorificações, álgebras de Kac-Mood, categorificações relacionadas à álgebra de Lie, são feitas para módulos de Verma, por exemplo. Módulos de Verma são coisas que têm ações nilpotentes, vamos dizer assim, tá? Quando a pessoa tenta passar para um módulo mais geral, de peso mesmo, mas um pouco mais geral, que não tem ações nilpotentes, complica. A categorificação que existe não funciona mais. E recentemente tem um cara que está conseguindo fazer isso com deformação da QLR álgebra,
que usa, em vez de um grupo de Grothendieck, usa uma deformação do grupo de Grothendieck, que ele chama grupo de Grothendieck topológico. E aí ele brinca com limites de categorias e faz umas coisas loucas, tá? Então, a moral do que eu quero falar é o seguinte: esse é um exemplo de categorificação, de formalização de categorificação. Se você brinca com a forma de decategorificação, você tem outras coisas, e às vezes o fio da meada está em trocar a decategorificação para conseguir o que você quer. Tá? Outras dúvidas? Pô, eu tinha uma, para ser sincero. Pode falar. Aquela brincadeira que você fez de representar o SN por meio daquele diagrama de cordas, você consegue fazer no mesmo espírito para o BN, o grupo de tranças também? Ou você precisaria... Para quem? Desculpa. Para o grupo de tranças. Você até comentou que aquela era a relação, a grade relation ali, né? Que é justamente do mesmo jeito que aparece no grupo de tranças. Sim, dá. Só em vez de você no fundo troca essa grade relation. Sim, dá para fazer. Às vezes a coisa fica um pouco mais chata se você trabalha com grupos de Coxters diferentes, tá? Porque às vezes você tem que introduzir simbologias aí para a coisa funcionar. Na verdade, o que acontece muitas vezes é em vez de você denotar o traço simplesmente como X, ou a transposição simplesmente como X, você deixa um sobre o outro. Sim, Você tem traços, você tem cruzamentos positivos e negativos, que aliás, conversa muito com a teoria dos nós. Sim. Uhum. Então, você deforma nisso. Passa, às vezes, ser algo bem criativo, às vezes. E você, como que eu vou tentar denotar isso para facilitar a minha vida? Tá? Por exemplo, tem uma coisa que eu trabalhei com o meu mestrado, que aparece nas relações uma somatória de vários setas para cima com pontinhos. Tá? Tanto faz isso. A coisa é que o cara teve a ideia de denotar toda a somatória com um único traço, pontinhos e um risco no meio. E as relações de comutação que eu tinha era um ponto daqui, quando subia, ia para o outro lado. Então virou uma coisa que ele chama de teleporter, porque teletransporta para o outro lado. Então, você consegue transformar uma relação em uma coisa intuitiva por causa disso, se você é criativo o suficiente. Então, essas coisas de diagramação é muito legal, às vezes, por causa disso. Fica brincar de desenhar. Pois é, que quem diria que justamente categoria seria um bagulho tão visual assim, né? Exato. Mas... E hoje em dia, assim, categoria é um negócio que eu acho que vai crescer muito, porque... Bem, você vê isso aparecendo em muitos lugares já, né? Mas nessas coisas de álgebra está aparecendo mais e mais. Sei lá, é uma coisa que complica muito, às vezes. Construir é muito complicado. Mas os resultados que você tem, às vezes, são de graça e vale a pena. E é divertido. E se você tem uma coisa, um desenho que te facilita a visualização, né? Por que não? Então, é isso, gente. Top, obrigado. Mas, viu, dê uma olhada em uma das referências aqui. Eu não sei se vocês vão ter acesso ao meu PDF, eu posso mandar para vocês, se vocês quiserem. Por favor. Mas, em uma das referências, tem tipo uma introdução a diagramas de corda. E aí é bem bonitinho, você vê umas relações funcionando, esses lances de cups e caps funcionando, você ganha bolhas que podem se explodir e te dar um número, sabe? É legal isso. Qual das referências que é mesmo? O penúltimo aí? Esse penúltimo que aí tá na lousa, o State Diagrams and Categorification. Legal. Então, mais dúvidas ou sei lá? Eu vou parar a gravação enquanto isso. Fechou? Se não tiver, eu tenho que ir porque